e, portanto, ele foi o agente da criação. Afinal, você tem um problema. Quem criou? Foi Jesus ou Deus? Ah, não, mas a solução é: os três criaram, ok? Então veja que a tradução, enarquei rologos, logo aqui, no princípio era a palavra, e agora, e kai rologos, o verbo se repete aqui, em prostonteon. Opa, olha aqui, e o verbo ou e a palavra estava com Deus. Ora, a palavra estava com Deus. Isso traz um conceito claro do Logos de Filon de Alexandria. Isso está claro. Querem aprender sobre a doutrina da Trindade? Leiam também Filon de Alexandria, antes de irem ler os pais da igreja, ok? Então você tem, se a palavra estava com Deus, observe, eu estou falando nesse momento, a minha palavra não está dissociada de mim. Por mais que eu esteja num lugar, por exemplo, onde um eco reproduza o meu som, a palavra ela está conectada e ligada em mim. Isso não quer dizer que haja uma terceira pessoa da Santíssima Trindade do Alessandro. Não, não, não. Então aqui já refutamos, porque se a palavra estava com Deus, nesse sentido, nós não estamos nos referindo claramente a pessoa nenhuma. É claro que o Logos filoliano e a propositura que é adoptada, que é totalmente de Filon de Alexandria, daquela ideia do Deus Serapis, do Deus bondoso, do Deus que se manifesta, fica muito claro. Já vou dar atenção à galera do chat, ok? Então, antes de tudo, prestem sua atenção, eu estou apenas fazendo alguns apontamentos dentro da questão das complexidades da teologia da Trindade e da sistemática. Por isso, eu coloquei a confusão da Trindade. E depois você termina com a frase kai theos, e aí falamos de predicativo, isso não temos grandes problemas, para outros tem, porque é eles que decidem entre eles o que é ou não é. Kai theos em hologos, ok? Onde algumas traduções, como das Testemunhas de Jeová, traduz isto aqui como era, e Deus era, tá? Ou seja, sempre como um Deus, ok? Kai theos em hologos, ou e o verbo era Deus. Pode pegar aí as versões da Testemunha de Jeová que você vai ter um Deus, ok? Então veja, olha, e a palavra era Deus. Pois bem, se a palavra era Deus, então nós não estamos falando absolutamente em trindade. No princípio era a palavra estava com Deus. Ora, e essa mesma palavra era Deus, então eu tenho um princípio claro, totalmente imanente, que é como falam, que é o que se quer postular a própria teologia, ok? De que Cristo é um Deus à parte justamente de Deus. Então não há de se falar, na verdade, de unidade composta, absolutamente. Ambos formam simplesmente aí aquele conceito de hipostase que nós temos, ok? Agora, veja a complexidade, porque o próprio Cristo, no versículo que nós analisamos, ao ser interpelado se para ver o Pai, vamos lá. Eu uso o OBS, mas o OBS não me dá possibilidade de colocar pessoas na transmissão. Eu uso o OBS. Eu gosto de interagir com o público. Só quando eu vou gravar uma aula que eu procuro usar o OBS. Boa noite aí o Carlos Galf, que também, o Rafael, tá, que está aí com a gente. Deixa eu ver se chegou mais alguém. A tia Teia também está aí com a gente. Muito boa noite, tia Teia. Beleza? O Adilson Machado também está aí com a gente. Muito obrigado. Gáfica comentou. Sem a Trindade, as pessoas, os cristãos, inclusive pastores, confundem. Eu falei de triteísmo aqui. Falei agora sobre triteísmo, ok? Vamos lá. Lembrando que você pode ajudar o professor de várias maneiras. Compartilhando, deixando o seu comentário, link, contribuindo, enfim. Fique à vontade para fazer o que você quiser. O Lord Guru disse assim, vamos lá. Cara, nesse caso, Jesus dizendo que ele é o Pai e ele destrói o tal Pai em uma forma de mostrar. Bem, eu mostrei aqui para vocês, vamos voltar, uma importante passagem que está justamente em João, capítulo 10, versículo 30. Porque a pergunta é objetiva. Vamos abrir a texto, né, que fica melhor, para não termos problemas. Vamos ao 29, ok? Porque o 29, pessoal, na verdade, ele mostra a pergunta que está sendo feita. Vamos conferir. Tá aí, Ropater
O pater mu, rodedokei moi, panton, meizon estim. Meu pai, que mas deu, é maior do que todos. E aí ele começa aqui. Cai o Deus de Natai, ó, ninguém pode arrebatá-las das mãos do Paulo. Eu estou lendo o texto. Deixa eu ver aqui se eu não... Ih, gente, travou aqui. É isso mesmo. Vamos continuar. As Deus. E aí ele continua. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatá-la. Vamos ao 30. Ó, eu e o Pai somos um. Observe que ele está falando do Pai, falando do seu ministério, do seu plano soteriológico, isso é narrativo, isso é teologia pura, misticismo e misticismo puro. Tem nada de histórico ali, é o narrador construindo a história para atrair público, colocando, é colonização mental, ok? Olha aí ele diz, eu e o Pai somos um. Em outra ocasião, nós temos algo que vai além, muito além, que é quando Filipe pergunta para ele, olha aí, mas mostra-nos o Pai. E ele vai afirmar, eu estou, olha bem, senhores, o que eu tenho para falar para vocês. Eu estou há tanto tempo convosco e não me conheceis? Gente, isso aqui acaba, isso aqui destrói a doutrina da Trindade. Sabe por quê? Porque mesmo se levarmos isso para uma ideia biogenética, ok? É evidente que a teologia diz sobre o primado que Jesus não nasceu, e aqui já não estamos falando nada de história, não nasceu de um contato, de um ato sexual. Ele foi obra do Espírito Santo. Por acaso o meu áudio está travando, está oscilando? Comente aí, por favor, porque para mim está tipo robótico. Então, veja, ele diz que os narradores, né, que ele nasceu de um ato milagroso, beleza? Isso é o que se postula ali, não para a questão do Jesus histórico, mas para esse Jesus dos evangelhos. Bem, é evidente que se ele nasceu de um ato, se o Espírito Santo, veja, se Jesus é o Espírito Santo e ele é Deus, Jesus, na verdade, fecundou a si mesmo. Ou seja, vocês estão entendendo? Jesus fecundou a si mesmo, só que como Espírito Santo. Significa, ele foi lá na Virgem Maria, simplesmente, mas não o encarnado, é claro, ele foi lá, gerou a terceira, aliás, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele não é a terceira. Ou seja, pode observar, na teologia diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas o Espírito Santo sempre existiu na narrativa. Olha, é claro que o Espírito Santo sempre existiu, porque não se pode querer postular a ideia de Espírito de Deus sem que seja o Espírito Santo, né? Porque o conceito de Ruach HaKodesh quer dizer Espírito Santo. E o livro de Gênesis começa, a parte 2, Veruar Elohim, e o Espírito de Deus, Merahefat Alpnei Ramai, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito era de quem? De Deus. Nós veremos o Espírito de Deus agindo de forma constante no Antigo Testamento. Ou o Espírito só passou a ser santo com Jesus. O Espírito só passou a ser santo com Jesus. Por quê? Porque mudaram a ordem. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas o texto de João diz que ele estava com Deus. Mas o Espírito também estava lá, porque dizia o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Só que quando chega no Novo Testamento, o Espírito é a terceira pessoa da Trindade, já não é mais a segunda, entende? E eles colocam como o Espírito Santo. Olha como é uma confusão de fato essa doutrina da Trindade. É uma confusão. Agora imagine se alguém lhe pergunta, por exemplo, eu tenho um filho, né, que não puxou meus traços, não puxou. Raramente um filho vai sair a cara do pai totalmente. Tarcísio Meira teve essa sorte, né, Reginaldo Faria, os poucos aí, né, tiveram essa sorte de ter um filho que fosse praticamente a xerox do pai, em alguns momentos. Mas nem tudo, porque nós não estamos falando de fisionomia. Estamos falando, né, evidentemente, de quê? Nesse sentido, de essência. Então ele está dizendo, quem vê a mim vê o Pai. Eu estou há tanto tempo convosco e não me conheceis. Olha agora, nesse sentido, como disse o Alves, Pai é quem cria. Bem, muito bom, gostei, Pai é quem cria. Porém, a teologia sistemática, os apologetas vão dizer, isso vai ser formulado pelo Paulo. Tudo que foi feito, por ele se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Eles estão querendo dizer o quê?
que Jesus também foi criador. Ora, ou ele é o Pai, o Filho, que se manifestou em demonstração do amor do Pai, ou ele, na verdade, é Deus. E não tem conversa de filho nenhum. E é aí que entra a diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Porque para o judaísmo, se bem que eles não acreditam, em parte, a maioria, de que houve um Jesus, de fato, que tudo ali não passa de uma construção mitológica, mas ainda assim para os judeus, esse Messias profetizado das Escrituras, que nada tem a ver com esse Jesus, ele não é absolutamente um Deus, ele é apenas um ungido. Ele é um homem comum. É claro que escolhido por Deus e dotado de uma sabedoria e de uma capacidade política para poder resgatar Israel e reger Israel e tirá-la do domínio dos povos. Então, é complicado. Estão vendo? Então imagine você perguntando, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele vai dizer assim, eu estou há tanto tempo convosco que não me conheceis? Quem vê a mim, vê o Pai. Cara, eu saio correndo, mando chamar a SAMU e a camisa de força. Por quê? Ele, na verdade, não está falando de característica. Por quê? Porque ele não era filho de José, na verdade. E se Deus é espírito, o que o próprio Evangelho de João vai dizer? Deus é espírito, colocando essas palavras na boca de Jesus. Deus é espírito. Você vê um espírito? Por favor, comente aqui. Você vê um espírito? Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito em verdade. Você já viu algum homem dizer